Vamos que vamos. Técnica de conciliação, técnica alternativa de solução de conflitos. Nosso curso no Sejais, vamos que vamos? Vamos puxar o barco? Bom, na outra aula minha, a gente conversou algumas coisas de jurisdição, a gente falou algumas coisas de técnicas alternativas, de métodos alternativos de solução de conflito, ainda que de maneira superficial, sobre conciliação. Falamos também de maneira superficial sobre mediação. Falamos alguma coisinha em sentido amplo também de autocomposição, heterocomposição, juízo arbitral. E a gente adentrou na discussão sobre o negócio jurídico processual e etc. Tal. Bom, eu quero retomar essa discussão, mas antes disso, eu quero só pincelar mais um aspecto importante acerca da jurisdição, que é, eu fiz também uma divisão, ou melhor, uma classificação de jurisdição, dizendo que a jurisdição ela pode ser classificada como contenciosa ou como voluntária. Lembrando que a jurisdição será contenciosa quando houver conflito, ou seja, quando houver lide. Ao passo em que na jurisdição voluntária não há lide, não há conflito. E aí a gente travou aquela discussão se, a despeito de ser voluntária, ainda assim eu tenho que ir ao judiciário. Então ela é voluntária pela ausência de conflito, mas ela continua sendo obrigatória, porque para produzir determinados efeitos jurídicos faz-se necessária a participação do Poder Judiciário. Joia trouxe como exemplo clássico da jurisdição voluntária o divórcio amigável. Beleza? Só que na perspectiva ainda de jurisdição contenciosa e voluntária, existe um traço distintivo, uma característica distintiva entre elas, Bia. Sabe qual é? Veja, vamos pensar numa ação de jurisdição contenciosa, existe conflito. Vamos pensar numa ação de guarda, existe conflito? Existe, é evidente. Joia? E quando existe conflito, leia-se, diante de uma jurisdição contenciosa, o magistrado tem a obrigação de observar todas as regras previstas no Código de Processo Civil. Ou seja, o juiz deve observar o critério da legalidade estrita. Ele apenas e tão somente vai observar aquilo que o Código de Processo disciplina enquanto procedimento. Por quê? Porque, veja, diante de uma briga, se o juiz, e lá existe previsão, por exemplo, em determinados casos, do juiz designar para fins de determinação da guarda, se para papai ou para mamãe, existe a obrigatoriedade de designação de um perito. Aí o juiz simplesmente joga a perícia para cima, não justifica e diz não precisa de perícia. Ele suprimiu uma etapa do procedimento prevista na lei? Sim. E ele pode fazer isso em jurisdição contenciosa? Não. Ele tem que observar todo o procedimento legal que está estabelecido. Beleza? Só que na jurisdição voluntária ocorre algo um pouco diferente. Por quê, Bia? Na jurisdição voluntária é dado ao magistrado decidir por equidade. E a gente escuta falar, né, desde o iniciozinho, desde o embriãozinho na faculdade, equidade, 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 equidade. E eu sempre pergunto o que é equidade, né? Né? Equidade, o que é equidade? Seu nome que está chegando agora? O nome da senhora? Samara. Samara, o que é equidade? Né? O magistrado pode julgar de acordo com a experiência em si. É isso? Não. Mas todo mundo acha que sim. Eu posso julgar. Parece que é dado ao juiz... A ideia de equidade pelo senso comum é o juiz pode decidir da maneira que quiser. É mais ou menos por aí o que a galera... Com a experiência própria não. O juiz pode adotar, no caso concreto, a solução que ele reputa mais justa e adequada. É diferente de julgar com base na própria convicção. Beleza? Então veja, vou dar um exemplo bem grosseiro. Vamos imaginar que na ação de interdição, que é uma ação de jurisdição voluntária, tipificada dessa forma no Código de Processo, e vou jogar um exemplo bem esdrúxulo. Existe a obrigatoriedade de apresentação de um laudo médico vinculado ao tribunal, de um perito vinculado ao tribunal, atestando a incapacidade da parte. Beleza? Veja, como não há qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de discussão em torno da incapacidade dele, se eu seguir o critério de legalidade estrita, para a validade da ação de interdição é necessário um laudo pericial. Joia?
Só que, adotando a solução mais justa e adequada, mais oportuna e adequada para aquele caso concreto, o juiz, na jurisdição voluntária, pode dispensar a apresentação do laudo técnico pericial e apenas e tão somente se dá por satisfeito com a apresentação de um laudo do médico particular do paciente. Beleza? Veja, o juiz cumpriu a legalidade estrita ou adotou, naquele caso concreto, a solução mais justa, mais adequada e oportuna? Adequada e oportuna. E na jurisdição contenciosa isso pode? Não, mas na voluntária pode? Pode. Ou seja, em sede de jurisdição voluntária, existe a possibilidade do julgamento por equidade. Isso tem previsão no Código de Processo Civil. Beleza? Bom, o que é que eu quero, dito isso, o que é que eu quero avançar? Eu quero trazer para vocês uma discussão, só um minutinho, uma discussão que é a seguinte. Na última aula eu comecei a plantar uma sementinha que girava em torno da convenção processual ou negócio jurídico processual. Joia? E aí em off a gente acabei dando uma futucadazinha em Bia, porque é uma estudiosa, é uma apaixonada pelo tema, e isso suscitou em mim a necessidade, eu diria, de trazer essa reflexão para vocês. Por quê? Vamos pensar, quando o artigo 190, deixa eu só esboçar isso de novo para contextualizar um pouco, o artigo 190 do Código de Processo admite que as partes celebrem um acordo que gira em torno das regras do processo. Ao invés de necessariamente eu seguir o procedimento previsto no CPC, as próprias partes podem estabelecer o procedimento próprio a ser conduzido em caso de problema entre eles. Beleza? É como se eu estivesse celebrando um contrato, só que esse contrato versa sobre regras processuais. Maravilha? Quando o Código de Processo surgiu, Bia, qual foi a grande discussão? Será que eu posso aplicar essa ideia de negócio jurídico processual indistintamente para todo e qualquer ramo do direito? E aí começaram as repercussões. Veja, Bia, por exemplo, estudou no TCC dela negócio jurídico processual no direito tributário. Não é isso? Será que será que eu posso negociar com a Fazenda Pública, estabelecer convenção jurídica, convenção processual que gira em torno do direito tributário? Será que pode? Será que não pode? Não sei. No bloco anterior eu levantei a discussão, será que cabe negociação processual, negócio jurídico processual nas relações de consumo? Também não sei. Será que eu posso celebrar isso no âmbito do direito do trabalho? O TST já disse que não. Uma coisa é ele dizer que não, outra coisa é eu concordar se sim ou não. Será que eu posso fazer negócio jurídico processual nas relações de família? Aliás, falando de relações de família, vem um parêntese. Por quê? A gente vai ter uma aula específica disso um pouquinho mais para frente. Mas veja, para vocês entenderem que o estímulo à autocomposição é muito forte, se eu tenho... Olha que coisa interessante o código faz, vou falar antes. A regra do nosso ordenamento é que a citação seja citação postal. Citação postal com aviso de recebimento. Joia? Frustrou a citação postal, ela pode ser realizada por oficial de justiça. E qual é o detalhe? Quando o oficial de justiça promove o ato citatório, ele realiza o ato citatório, ele vai deixar em mãos do citando, em mãos do réu, uma cópia do mandado. A cópia do mandado vai ter que ser assinada pelo réu para fins de comprovação de que o ato foi realizado, e fica em mãos do citando uma cópia da petição inicial, que é chamada tecnicamente de contrafé. Então, quando o oficial de justiça promove o ato citatório, o citando assina o mandado, e esse mandado vai voltar para o processo, para fins de comprovação do ato, e uma cópia da petição inicial, chamada de contrafé, fica em mãos do citando. Beleza? Mas isso para as ações que eu vou chamar as ações normais. Nas ações de família, olha o desdobramento do estímulo à autocomposição. Nas ações de família, veja, a citação ela é realizada de outra forma, bem peculiar. Quando eu falo de citação nas ações de família, veja, o oficial de justiça vai promover o ato citatório, joia? O réu, o citando, vai assinar o mandado, sendo que o réu não fica na posse da petição inicial. A contrafé não é entregue ao réu nas ações de família.
O mandado apenas, então, somente vai indicar a data, o horário e o local da audiência de conciliação ou de mediação. Por que a careta, Samara? Olha o que é que o legislador pensou. Nas ações de família, como a ideia é estimular a autocomposição, eu cito o réu para que ele compareça à audiência de conciliação ou de mediação, sem dar-lhe conhecimento do teor da petição inicial, de sorte a fazer, pelo menos em tese, que o réu compareça à audiência desarmado. E isso, também em tese, favoreceria a celebração de um acordo. É, pelo menos na ideia do legislador, muito mais produtivo você citar o réu para que ele compareça sem ter conhecimento do teor da petição inicial, isso para fins de celebração de acordo, do que tomando conhecimento. O cara vai para a audiência como se ele fosse para a Terceira Guerra Mundial, pelo menos em tese. Joia? Aí você fala assim, peraí, Borbinha, mas como é que eu, réu de uma ação de família, vou para a audiência sem tomar conhecimento? Isso é violação de contraditório, é violação de ampla defesa, devido processo legal. Mas o próprio Código atenua e diz, de fato, a citação a realizar-se-á sem a entrega da contrafé. No entanto, poderá o réu, a qualquer tempo, comparecer em cartório e ter ciência do conteúdo da peça vestibular. Não há problema. Joia? Se ele tiver interesse, em razão do contraditório, ele vai ao cartório e tem ciência da cópia da petição inicial, o que, de fato, é o que acontece na prática. Nenhum desavisado de plantão vai à audiência de conciliação ou de mediação, ainda que seja de direito de família, sem ter conhecimento prévio. Mas a ideia é demonstrar-lhes que, por essa necessidade de estímulo à autocomposição, o procedimento nas ações de família ele foi alterado com relação especificamente à modalidade citatória. Beleza? Outra coisa interessante, com relação às ações de família também, para a gente falar de autocomposição, é a possibilidade de, no curso do processo, primeiro ponto, para ajudar a autocomposição, eu posso ter a atuação de uma equipe multidisciplinar. Vamos pensar numa ação de guarda, em que se discute também alienação parental. Pode haver a participação de um psicólogo? Pode. Pode haver a participação de um assistente social? Pode. Pode haver, se houver, e muitas vezes tem, distúrbio psicológico ou psiquiátrico de uma atuação de um médico psiquiatra? Pode. Então, para fins de estímulo à autocomposição nas ações de família, pode haver a atuação de equipe multidisciplinar sem problema nenhum. Se no curso de uma ação de família as partes entendem pela possibilidade de autocomposição, eles podem pedir que o processo fique suspenso para tentar celebrar o acordo extrajudicialmente. Depois ele volta para homologar em juízo. Mas pode requerer a suspensão do processo, tentando a autocomposição, tanto com a equipe multidisciplinar, como na seara extrajudicial. Não há qualquer empecilho. Por quê? Porque a ideia do processo civil atual é estimular a que as próprias partes cheguem numa solução consensual do conflito. Beleza? Pois bem, eu estava falando também com relação a essa ideia de celebração de negócio jurídico processual. Então, será que eu posso fazer negócio jurídico processual, celebrar negócio jurídico processual nas relações de família? E aí eu vou fazer uma rápida digressão a um tema que já está batido e rebatido, já está sedimentado, mas que muito se discutiu. Não sei se 3, 4 anos atrás, mas surgiu a ideia da formação do chamado contrato de namoro. O que é que eu tenho? A união estável ela tem 4 balizas principais para caracterização. É uma situação fática. Casamento, eu tenho lá a certidão de casamento comprovando se eu sou casado ou não. Mas o simples fato, e muita gente se equivoca, muita gente acha que o simples fato de eu ir ao cartório extrajudicial e firmar uma declaração de união estável, necessariamente eu teria uma união estável, tal qual fosse uma certidão de casamento. E eu vou tentar provar a vocês que não é assim. Vou trazer um exemplo. E depois a gente vai discutir o contrato de namoro. Veja, para saber se contrato de namoro seria uma negociação processual ou não. Vamos lá. Eu chego no cartório extrajudicial. Aliás, eu não. Vai uma senhorinha de 96 anos buscar firmar uma declaração de união estável com um menino, enfim, um homem de 22. Até aí, tem algum empecilho? Não. Qual era o detalhe? E aí, quem foi
firmar a declaração. Quem foi lavrar essa declaração, o tabelião, achou pelo menos não tão convencional e fez alguns questionamentos. Qual era o detalhe? A senhorinha não tinha filha, já tinha falecido, mas tinha uma neta. Que por acaso do destino, a neta era casada, era namorada do rapaz. Aí, como uma velha, como a senhorinha, ela recebia pensão, automaticamente, se ela falecesse, não passaria para a neta, seria extinta. Mas em convivendo em união estável com o dito cujo, a pensão dela passaria a ser pensão por morte dele, que era namorado da neta. Todo mundo entendeu o bolo? Pois bem, ela aí chega e diz assim, eu quero firmar uma declaração de união estável. Ainda que a tabeliã possa se recusar, veja, se ela faz essa declaração de união estável, necessariamente união estável haverá? Não. Não necessariamente. E as pessoas se apegam e dizem, mas eu tenho uma declaração de união estável. Isso pode ser, quem sabe, talvez, um indício de existência. Mas é que para a declaração firmada em cartório com certidão de casamento, isso não existe. Beleza? Eu tenho que caracterizar os 4 elementos. Joia? Pois bem, o que é que o pessoal começou a fazer? Ana Luísa, por exemplo, que já teve uns 85 uniões estáveis. O que é que a Aninha fazia? Para não caracterizar a união estável, e quando a gente caracteriza a união estável, surgem as repercussões no direito de família, direito a alimentos, direito sucessório, direito real de habitação, toda aquela gama protetiva do direito de família, ela surge a partir da caracterização da união estável. Joia? Como a gente está com essa ideia de relações afetivas um tanto quanto voláteis e ou volúveis, qual é o objetivo? O que é que as partes começaram a fazer? Bom, Aninha, a gente vai viver junto, tá? Só que para não caracterizar a união estável e não dar problema nem para mim nem para você, em aspecto patrimonial nenhum, a gente celebra um contrato de namoro. Para fins de direito, nós vamos coabitar no mesmo teto, nós vamos viver como se tivéssemos constituído uma família, mas teremos um documento nos resguardando disso tudo através da celebração do chamado contrato de namoro. Beleza? E aí o que é que todo mundo começou a fazer? Ninguém quer mexer no próprio bolso, ninguém quer ter repercussão de nenhuma ordem do direito de família, celebrações de inúmeros contratos de namoro. Resumo da ópera, contrato de namoro tem alguma validade? Não. Se você tem um contrato de namoro e ainda assim você caracteriza união contínua, duradoura, ininterrupta com o objetivo de constituir família, você caracteriza uma união estável, independente desse contrato de namoro. Assim como você pode ter uma declaração firmada em cartório e não caracterizar a união estável, você pode ter um contrato de namoro e caracterizar a união estável. Joia? Qual é a ideia? As partes quiseram convencionar de sorte a afastar uma possível caracterização no âmbito do direito de família. A minha pergunta é, seria um traço embrionário que surgiu com a ideia de celebrar convenções processuais? Será que necessariamente essa convenção seria processual ou repercutiria mais no direito material? Será que eu posso estabelecer que o Código de Processo tem um regramento específico com relação à competência das ações de alimento? As ações devem ser propostas no fórum de domicílio do alimentando. Beleza? Não necessariamente do réu, do alimentando. Será que eu posso convencionar de maneira diversa isso, em sede de convenção processual? Não sei. E por que isso tem a ver com jurisdição, Bia? Porque a partir do momento em que eu tiro esse foro privilegiado de competência do alimentando, eu inviabilizo ou dificulto o seu acesso à justiça. Beleza? Eu estou dificultando o acesso à atividade jurisdicional do Estado. Então, quando a gente fala em jurisdição, não é só saber, é o poder, dever que o Estado tem de solucionar. Não! Quando eu falo em atividade jurisdicional, eu tenho uma série de repercussões. Então, a gente tem que conseguir compreender essa sistemática não de forma fechada, engessada, e se ampliar a discussão para que a gente possa perceber essas nuances. Não necessariamente. Se a adoção é negócio jurídico processual, não. Até porque negócio jurídico processual versa sobre regras de processo. Beleza? Agora, se eu disser assim, o processo de adoção só pode tramitar no Uzbequistão do Norte e do Sul. Aí eu estou estabelecendo as regras procedimentais para o processo de adoção. Joia? Tem que diferenciar o que é. E aí é muito interessante. O que é uma norma de direito material e uma norma de direito processual? A gente fala, né? Direito material, direito processual, direito material, direito processual, direito material e direito processual. Qual é a diferença de um para outro? Né? É porque a regra de...
A regra de direito material regula o direito material e o que é o direito material? O direito em si, ao caso concreto. Então, o direito processual não é direito em si. É claro, uma petição inicial em um caso concreto não é caso concreto. O que é direito material? Regras de conduta. Você quer ver uma coisa? O direito material do trabalho, não sei, mas vou inventar aqui, tá? O direito tributário, eu não sei a diferença de taxa, imposto, contribuição, para mim é tudo igual. Ricardo Xavier só falta morrer. Vamos imaginar que o direito material tributário diz que se eu recebo dinheiro, eu tenho que pagar imposto de renda. Joia? O que é que a norma de direito material estabelece? Normas de conduta. O que é o direito material? Normas de conduta. O que é que o direito do trabalho faz? Estabelece regras, normas de conduta que vão disciplinar a área trabalhista. Então, regras de conduta, eu tenho direitos na área trabalhista, assim como eu tenho deveres. O descumprimento dessas regras de conduta trabalhista ensejam que alguém bata na porta do direito do trabalho reclamando esses direitos. E o processamento desse direito em matéria em juízo dar-se-á com a condução das regras processuais. O que é uma regra de direito material? Regra de conduta. Havendo violação de uma regra de conduta, eu tenho a utilização de uma regra processual, justamente para buscar a tutela dessa norma de conduta que foi violada. Por isso que a gente fala que o processo tem um caráter meramente instrumental. Vamos pensar comigo. Se não houver violação de uma regra de conduta, de uma regra de convivência, vai ter processo? Não. Então, o processo uma regra processual se justifica por si só? Não. Ela apenas e tão somente vai conduzir a discussão em torno do direito material que foi violado. Se eu não tenho violação de normas de conduta, sabe quando é que eu vou ter processo? Nunca. Beleza? E aí muita gente fala o caráter instrumental do processo. O que é o caráter instrumental do processo? Ele não justifica por si só. Ele só se justifica se houver violação de normas de conduta, se houver violação de direito material. Beleza? Eu vou para o processo para discutir direito processual ou eu vou para o processo discutir direito material violado? Direito material. Mas qual é o caminho que eu vou utilizar? As regras do processo. É como se fosse um vagãozinho do trem, regra do processo é o vagãozinho do trem que vai carregar o direito material violado para confirmação do Poder Judiciário. Beleza? Então, o caráter instrumental se justifica por isso. Voltando então à questão do negócio jurídico processual, será que cabe negócio jurídico processual no âmbito penal? Aí muita gente discute, né? Parece que você está louco. O que é delação premiada? Será que a delação premiada seria uma espécie de negócio jurídico processual no âmbito penal? Sim, não sei. A gente tem aqui o professor de penal, Leandro Gesteira, que é mestre em direito penal pela UFBA, e a dissertação de mestrado dele versou sobre delação premiada. E eu dei uma futucada nele aqui uma vez. Falei, peraí, Léo, você está falando de negócio jurídico processual? Será que eu posso falar? Porque a gente pensa que as normas do direito penal são imperativas, cogentes, não é verdade? Mas será que ainda assim eu consigo? O que é delação premiada? Será que delação premiada seria uma espécie de negociação jurídica processual? Não sei. Bia, eu quero você de juízo quente hoje. Beleza? Será que eu inviabilizo, dificulto ou modifico o acesso à jurisdição através do negócio jurídico processual no âmbito penal? Não sei. Beleza? Borba, por que você não vai responder? Porque a ideia de curso de extensão é fomentar a discussão. Joia? Se eu disser que sim ou que não, eu não estimulo que você raciocine sobre o tema. Joia? E aí, como vocês vão ter aula? Será que cabe isso no âmbito empresarial? Por quê? Porque você vai ter... Será que cabe isso? Como é que ocorre essa ideia de conciliação e de mediação no âmbito do direito do trabalho? Aí você fala assim, e no direito penal, justiça restaurativa, o que seria? Seria uma espécie de conciliação e mediação no âmbito penal? Não sei. Você pega o professor da matéria específica aí, aperta. Joia? É só para entender se cabe ou se não cabe. Porque vocês repararam que a gente só foca em mediação e conciliação na área civil? É ou não é? A gente acha que mediação e conciliação... Pior. Mediação e conciliação não é nem... Quando você enxerga muito longe, você enxerga na área civil. Porque normalmente você foca a conciliação e mediação, juizado em consumidor. E é muito pouco perto do que mediação e conciliação pode acontecer. Será que eu posso falar em instituição de juízo arbitral lá no direito público com relação ao direito administrativo? Não sei. Beleza?
Peraí, mas como assim? Se o direito público é indisponível, como é que o poder público pode fazer qualquer tipo de acordo? Ah, a Aras já falou. A Aras já falou. A Aras já falou. Ah, eu perdi. Vai lá no site, vai lá no YouTube, a aula do mestre está lá. Não vou me meter, não vou ensinar Padre Nosso é vigário. Se Aras disse que sim, é sim. Se ele disse que não, é não. Não sei, não sei. Por quê? Qual é a ideia do nosso curso? A ideia do nosso curso é ampliar o campo visual. É dizer, ó, existe vida para além de juizado e consumidor. Existe vida para além. Imagine que a galera de leigo e de conciliador vai cair, eventualmente, numa vara da fazenda pública. E aí? Você está discutindo, o processo é sempre em desfavor da fazenda pública, e aí cai essa discussão, você fala, ah, meu Deus, e agora? Porque a regra geral, o senso comum traz, direito público é indisponível, não cabe nenhum tipo de acordo nesse sentido. Será? Se não faz nenhum tipo de sentido, por que o juizado especial da Fazenda Pública, a Fazenda Pública é citada para comparecer à audiência de conciliação? E por que a própria lei confere a possibilidade do representante do ente público transigir, conciliar e desistir? Será que o direito público é tão indisponível quanto a gente pensa? Não sei. Isso a gente, como o mestre já deu, aula específica do âmbito do direito administrativo, a gente vai ter outras discussões com relação a diversas áreas do direito, diversos ramos do direito. Para a gente sair da ideia e mais, extrapolar a ideia, Bia, de que autocomposição é acordo celebrado na audiência do juizado. Não é só isso. Você quer ver uma coisa interessante? Que é um negócio jurídico processual celebrado no curso do processo e que tem repercussão com relação ao acesso à justiça? Vamos lá. O Código de Processo traz um meio de prova típico, e aí eu posso provar os fatos no processo de duas formas. Os meios típicos, quais sejam aqueles que estão previstos expressamente no Código, e os meios de prova atípicos, não necessariamente estão previstos, desde que eles sejam moralmente legítimos. Vamos pensar no Código de 73. No Código de 73... quando da sua publicação, será que em 1973 a gente conseguia imaginar em conversas de WhatsApp? Não. Veja, conversa de WhatsApp não é uma prova que estava tipificada no Código de 73. Mas desde que moralmente legítimo, na condição de meio atípico de prova, eu posso utilizar a conversa de WhatsApp? Sim. Ou seja, para a prova do fato, eu uso meios típicos, provas típicas, ou seja, expressamente consagradas no Código, como meios de prova atípicos. Não estão consagrados expressamente, mas ainda assim podem ser utilizados. Beleza? O que é que o Código Novo traz? O Código Novo traz a chamada produção antecipada de prova, ou ação probatória autônoma. O que é isso? Veja, vou trazer dois exemplos. Primeiro exemplo, vamos pensar comigo que houve um problema de marido e mulher, e aí o cara, em razão de uma confusão dentro de casa, saiu com 90% do corpo queimado. Joia? Queimado por azeite de dendê que estava fervendo, o cara saiu com o corpo queimado. A alegação é de que a mulher, por conta da discussão, jogou o azeite de dendê nele. E, segundo a versão dela, ele tropeçou e caiu na bacia do azeite de dendê fervendo. A única pessoa que viu aquela situação foi uma vizinha que morava em frente. Só que a vizinha, quando do fato, ela tinha 97 anos. Beleza? Mas estava lúcida. Todavia, 6 meses depois do fato, a velha toma uma queda e tem um declínio substancial na sua situação de saúde. Começou a ficar bastante fragilizada. Em condições normais de temperatura e pressão, uma vez proposta a ação do marido em face da mulher, desde uma vez designada a audiência de instrução para a oitiva da única testemunha, isso provavelmente aqui na Bahia depois de 450 anos, a chance da velhinha já ter batido a caçuleta é imensa. A chance da velhinha ter morrido é absolutamente verídica, real. Tranquilo? O que acontece? Considerando que ela é uma prova substancial, eu diria até mesmo a única capaz de dar indícios com relação ao deslinde do processo, veja, a lei diz assim, ó, quando houver um justo receio de que aquela prova não poderá ser produzida no curso da ação principal, porque a velhinha pode morrer, justifica-se promover a chamada ação probatória autônoma
ação probatória autônoma com a finalidade de antecipar a produção dessa prova. Beleza? Razoável? Você tem um justo receio. Até aí não tem nada a ver com o negócio jurídico processual. Nada. Agora, olha que coisa interessante. Eu sou vizinho de Samara, tá? Ela mora em cima do meu apartamento. E aí começa a vazar lá em casa. E eu tenho absoluta convicção que vem do seu apartamento. Joia? Tento conversar com você, tento chegar a um acordo, não chega. Eu já quebrei tudo, você já quebrou tudo, o vazamento continua, eu estou indignado e ajuizo uma ação contra você. Ajuizei. No curso dessa ação judicial, é designada uma perícia e o perito constata que, de fato, o vazamento não vem da casa de Samara. É problema do próprio prédio estrutural, não tem nada a ver com a unidade dela. Por razões óbvias, essa demanda vai ser improcedente. Maravilha?